Nossa meditação hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar pela meditação. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, abençoa a Tua palavra, Pai amado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Paulo descreve a realidade de que ainda nesta vida temos muitos desafios, porém não devemos esquecer de que Cristo nos trará no futuro, né? Paulo ele descreve aqui os grandes desafios que temos ainda nesta vida. Paulo ele vai falar que ele foi conquistado para propósito objetivo de conquistar as bênçãos de Deus, para conquistar a vida eterna e a perfeição eterna em Cristo Jesus. Isso é muito interessante. O versículo 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele não se julgava já ter conquistado a perfeição, mas para a perfeição ele foi conquistado, para a perfeição no futuro eterno, ele foi conquistado em Cristo Jesus. Paulo enfatiza este ponto para contrastar com qualquer ideia de perfeição nesta vida. Paulo expressa a grandiosidade de sua futura glorificação em Cristo. Paulo foi conquistado por Cristo no caminho de Damasco, no momento de sua conversão, para que ele viesse a usufruir da comunhão com o Senhor e para a salvação eterna, para a qual ele foi conquistado. Ou seja, Paulo ele tinha isso em mente, ele tinha isso, essa perspectiva de que ele foi conquistado por Cristo Jesus com o objetivo de servi-lo, de andar com ele e de um dia ser perfeito, ou seja, ser completamente perfeito em Cristo Jesus no estágio final da salvação, na glorificação do seu corpo. Ou seja, ainda nesta vida, ainda nesta terra, estamos nesta caminhada, lutando contra as nossas imperfeições, mas sabemos que um dia seremos perfeitos, assim como o Senhor Jesus Cristo é. Versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito interessante. O maior objetivo e desejo de um corredor, né? É interessante porque Paulo aqui ele vai usar uma metáfora de uma corrida, Isso é muito interessante. O maior objetivo e desejo de um corredor em uma corrida é chegar em primeiro lugar, na linha de chegada. Ele se preparou fisicamente, psicologicamente, fez exercício, cuidou da sua saúde e agora ele vai participar da corrida com o objetivo de chegar em primeiro lugar naquela corrida. E é interessante que no versículo que nós lemos aqui, no versículo 14, ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, ele prossegue para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele fala também, ainda no versículo 13, mais uma coisa faço. É interessante essa palavra, mais uma coisa faço, essa colocação do apóstolo Paulo. Isso indica um propósito e concentração de esforço. Assim como um corredor, ele tem um propósito e ele concentra todos os seus esforços e a sua força para conquistar aquele seu objetivo de chegar na linha de chegada. Nós, como servos de Deus, nós devemos concentrar todos os nossos esforços, os nossos desejos,
com um propósito de servirmos a Deus, de continuar nesta corrida aqui nesta terra, até aquele grande dia que chegaremos ao estágio final, né? A chegada final, quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, quando nós tivermos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nós seremos perfeitos, nós chegaremos na reta final e gozaremos para todo sempre da vida eterna, da salvação eterna em Cristo Jesus. Nós possamos concentrar, nós possamos ter o propósito, o objetivo de usarmos todos os nossos esforços para servir ao Senhor Jesus com alegria e para também entendermos que existe um propósito em nossa vida, e o propósito deve ser servir ao Senhor com alegria, um desprendimento das coisas desta vida, com o objetivo de um dia chegarmos na reta final da nossa trajetória nesta vida, de nos encontrarmos com o Senhor Jesus e usufruirmos eternamente das delícias eternas da salvação eterna em Cristo Jesus. Devemos deixar para trás todo o embaraço que nos impede de vivermos nesta vida a vida que verdadeiramente devemos viver, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida que realmente enaltece ao Senhor. Enquanto nesta vida estamos como um corredor que corre com o propósito de conquistar um prêmio para o qual fomos conquistados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15 diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Percebemos no versículo 15 uma certa ironia do apóstolo Paulo por causa de algumas pessoas que diziam e achavam que era possível ser perfeitos ainda nesta vida, antes da glorificação. Ou seja, Paulo ele usa um tom de uma certa ironia no versículo 15, pela realidade que muitas pessoas da época de Paulo, até mesmo no contexto que nós vemos hoje, acharem que é possível chegar ou viver um estado de perfeição aqui na terra ainda antes da glorificação do corpo. Ou seja, nós devemos viver com o objetivo de vivermos uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida de aperfeiçoamento rumo à perfeição eterna. Porém, nós devemos ter também em mente a consciência de que um dia nós seremos perfeitos, mas somente após a glorificação deste corpo nosso, quando nós sermos perfeitos completamente assim como Cristo é, porque ainda neste corpo temos pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos, ainda somos influenciados pela natureza corrompida pelo pecado que habita ainda em nós. Porém, nós temos a capacidade, por termos sido feito nova criatura em Cristo Jesus, de vivermos e desejarmos a perfeição, de vivermos em santidade, de vivermos uma vida totalmente diferenciada para a glória de Deus. Devemos viver de acordo com a maturidade e compreensão que temos das Escrituras. Eu quero deixar 3 lições práticas nessa meditação. Fomos conquistados pela graça e misericórdia de Deus para a salvação e deleite eterno em Cristo Jesus. Esta é a primeira lição. Segunda lição, devemos viver com o propósito de servir ao Senhor, desejando e buscando fazer sua vontade, porque para isso fomos conquistados. Terceira lição, devemos deixar todo o embaraço desta vida que venha a tirar de nós o objetivo e desejo de morarmos nos céus com o Senhor. Nós possamos, amados, crescer cada vez na graça, no conhecimento, e nós possamos viver vidas dignas, almejando, desejando e buscando a realidade de uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos abençoe através de sua maravilhosa palavra.